Agrotóxicos. A toxicidade no nome já deixa claro que se trata de substâncias prejudiciais à saúde. Essas substâncias, a maioria delas, tem um efeito principalmente nocivo ao sistema nervoso, né? Então, o principal órgão que elas afetam do ponto de vista agudo é o sistema nervoso central. Então, elas podem dar desde irritação, a pessoa potencialmente pode ter processos de convulsão e até parada respiratória e morte, né? Dependendo da quantidade que a pessoa usa se aquela intoxicação foi aguda ou se foi intoxicação crônica. Ele tem um efeito também crônico, porque grande parte desses agrotóxicos, eles podem se acumular, por exemplo, nos alimentos, né? Então, ao dispersar esses produtos nas plantas, por exemplo, um morango, uma cenoura, principalmente essas plantas que ficam mais expostas, que você faz uso e utiliza do veneno para proteger até o fruto. Então, essas plantas ou essas verduras e frutas podem ficar com resíduo desses agrotóxicos, e normalmente ficam. O resultado disso é que a gente acaba ingerindo isso, né? E isso vai se acumulando no organismo e isso pode ter um efeito a longo prazo. Nós já temos literatura suficiente para afirmar que muitos desses agrotóxicos acabam provocando alguns tipos de câncer, né? Câncer de pâncreas, de intestino, principalmente do aparelho digestivo ali, né? Podem provocar esterilidade, enfim, pode provocar uma série de alterações no organismo a médio e longo prazo. São quadros extremamente graves dependendo do agrotóxico que nós estamos usando. Como eu falei, você tem doenças que são mais crônicas, né? Que às vezes você não consegue relacionar de uma forma tão direta ao uso de agrotóxicos. Como eu falei, você tem possibilidade de câncer, né? De diversos órgãos que aparecem em função desse agrotóxico residual que vai produzindo um efeito gradativo crônico no paciente. E aí o cara pode ter um câncer daí a 5, 10 anos, que o cara fala, poxa, mas eu não tenho a menor ideia de onde surgiu e, infelizmente, várias dessas substâncias têm esse potencial cancerígeno e, portanto, deveria ter muito mais limite no seu uso, muito mais controle, e é o que a gente não vê. Com os mais de 300 agrotóxicos liberados neste ano pelo Ministério da Agricultura, a saúde do brasileiro que consome hortifrutis expostos a substâncias tóxicas fica ainda mais comprometida. Houve, por parte do agronegócio, uma pressão muito grande, né, para a liberação de vários tipos de agrotóxicos, e muitos deles são agrotóxicos extremamente tóxicos, né? Então, isso potencializa a disseminação cada vez maior de agrotóxicos cada vez mais potentes. Porque, vamos pensar, cada vez você vai liberando agrotóxicos de potências maiores. Você não vai fazer uma liberação de agrotóxicos mais light, vamos dizer assim, mais suaves. Ao contrário. Além de quem consome os alimentos, quem lida com os agrotóxicos também tem a saúde prejudicada. O trabalhador rural está muito mais exposto aos danos pela exposição aos agrotóxicos, principalmente os trabalhadores da agricultura familiar, que tem várias formas diferentes de utilização desses produtos. Então, ele está exposto à pulverização aérea, ele está exposto à pulverização manual, ele está exposto à pulverização por trator, né? E com isso, o contato é muito maior. Na internet e nas casas de vários brasileiros, não faltam receitas para lavar os alimentos e retirar os agrotóxicos. Mas será que elas realmente funcionam? Quando o alimento é produzido com agrotóxico, ele absorve os agrotóxicos que são utilizados. Então, é claro que o que ficar na superfície do alimento pode ser removido com uma lavagem cuidadosa, com água corrente, né? E, inclusive, é importante a higienização, principalmente no caso de alimentos que usem, por exemplo, o esterco bovino, né? Isso acontece muitas vezes com alimentos orgânicos. É necessário que a gente faça uma higienização, por exemplo, com hipoclorito, né? A água sanitária.
mas isso não retira o agrotóxico que foi absorvido, que nós dizemos que ele tem um efeito sistêmico, ou seja, o único jeito de não ter agrotóxico no alimento é não utilizá-lo, porque é impossível retirá-lo completamente.